Fala pessoal, beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui aos projetos aí, estudos, tal, é, falando sobre Kubernetes, tá? Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje é o seguinte, sobre técnicas de deploy, tá? Seria assim, mais ou menos o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar aí sobre a técnica de atualizações, na verdade, né? A técnica Blue Green e a Canary Deployment. Né? Tem até uma história legal sobre o Canary Deployment, né? Porque qual é a origem do Canary Deployment? Antigamente, né? Muito antigamente mesmo, quando a tecnologia era mais escassa, né? Então os mineradores nas minas lá, né? Onde se explora minérios, né? O que eles faziam? Eles estavam sujeitos a entrar em lugares que tinham ali gases tóxicos, né? E assim, aquilo ali poderia fazer até eles passarem mal e até, né, perder a vida, vamos dizer assim. Então o que eles faziam? Eles colocavam ali um canário dentro de uma gaiola, né? O canário é um passarinho um pouco menor, tal, um pulmãozinho bem pequenininho e tal. Então eles iam entrando ali na mina, tal, carregando aquele canário, tal, começavam a trabalhar ali e deixavam o canário ali. Se por acaso o canário, né, viesse a passar mal ou até, né, morrer, vamos dizer assim, eles saíam de lá. Por quê? Porque significava que ali tinham gases tóxicos e poderiam em algum momento estar fazendo mal para eles, tá? E infelizmente a história é um pouco triste, né? Mas coitado dos canários, né? Sou totalmente contra maus tratos de animais, tá? Qualquer animal. Mas não vou maltratar animal nenhum, não, tá? Isso é só a história de como surgiu o canal de deployment, tá? Bom, então eu vou começar primeiro explicando sobre a estratégia a Blue Green, tá? Funciona mais ou menos assim. Vou colocar aqui no, vou tentar exemplificar aqui na tela para ficar aqui mais fácil. Ó, imagina que né, você é usuário, né? Então você, tá? Usuário, tá? Você, aí, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ficar bonitinho, legal. Você é usuário, tá? Você vai lá e vai acessar a sua é, aplicação, tá? Então você vai lá e acessa aí a sua aplicação, seja ela qual for, tá? Seja aí é, o YouTube mesmo, ou qualquer outra rede social, coisa desse tipo. Então você, tá? Entra lá no seu terminal, acessa a sua aplicação, tá? E o que acontece aqui por trás de tudo isso aqui? Você vai ter a sua aplicação, ela vai estar puxando os dados lá de um servidor, tá? Então vai ter lá né, um servidor e dentro desse servidor, né, vai ter aqui os dados aqui da sua aplicação, tá? Vai ter aqui os dados da sua aplicação e essa aplicação vai estar, vamos dizer que ela está lá na versão 1 aqui, tá? Então, basicamente é assim que funciona. Né? Você entrou, acessou seu terminal, acessou sua aplicação e ele veio aqui e acessou a versão da sua aplicação. Porém, você decidiu lançar uma versão 2 aí da aplicação. Né? Você decidiu aí que vai lançar uma versão 2, já fez todos os testes possíveis nela e já colocou a sua versão 2 lá no servidor. Né? E aí você quer que, dado um certo instante, né, a sua aplicação deixe a versão 1 e passe a apontar aqui para a versão número 2. Tá? Só que se você simplesmente vier aqui e fizer apontar aqui para sua apagar a versão 1 e colocar a versão 2, né? Dependendo, a sua aplicação vai ter um downtime, ou seja, ela vai ficar um tempo ali sem funcionar,
Tá? Isso pode ser um problema, né? Se for uma aplicação que não pode parar nunca, digamos que um banco, por exemplo, ele não pode parar nem um minuto, né? Então, isso seria um problema. Um outro problema também seria que, se de repente você estava aqui nessa aplicação, né, na versão 1, você migrou para a versão 2, né, mesmo com downtime aí, digamos que o downtime não seja problema, você migrou para a versão 2 e essa versão 2 ela veio com algum bug. Aí você encontrou um problema, né, porque você já, vamos dizer assim, que você principalmente se você já deu aqui um fim aqui na versão 1 aqui, tá? Então, isso seria um problema. Então, o que a gente faz? Na estratégia, na Blue Green, tá? Vamos falar primeiro aqui do Blue Green, tá? Deploy. Opa, deploy. Tá? O que a gente faz? A gente vai criar aqui, né? Vai estar aqui a sua aplicação apontando para a versão 1, e você vai criar a aplicação 2, vai colocar lá no ar, tá? E vai fazer com que imediatamente, tá, o seu a sua aplicação passe a apontar aqui para a versão 2, tá? Sem baixar aqui, sem deletar a versão 1, tá? Qualquer problema que der, a gente vai fazer um rollback para ele voltar para a versão 1, tá? Mas isso para todos os usuários, tá? Funciona como que vai funcionar isso, né? O seu usuário vai acessar, tá? Aí lá um belo dia, quando ele acessar de novo, pum, tá na versão 2, tá? É simples assim. E a versão 1 fica ali um tempo no ar até você decidir que a versão 2 está estável, tá legal, aí você pode até tirar ela do ar depois, tá? Mas inicialmente ela fica ali no ar por bastante tempo, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela da aplicação aqui e eu vou mostrar aqui mais ou menos como funciona, tá? Bom, eu vou abrir aqui já o VS Code também. Tá? Nessa versão, funciona mais ou menos o seguinte. Eu vou ter aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Dar um zoom aqui, ficar mais fácil, tá? Então aqui, ó, vou ter dois deployments, tá? Então aqui, ó, o primeiro deployment eu vou ter a versão azul, tá? E um outro deployment com a versão verde, tá? E um service só para os dois deployments, tá? Só que eu vou subir ele inicialmente com a versão green, tá? Que é a versão verde. Então, todos os usuários vão acessar a versão verde, tá? Então, mas vamos lá. Vou pôr em prática porque é mais fácil. Tá? Então, Ctrl+L, e plugin. Está criando lá o container. Está criando. Opa. Pronto, já está lá rodando. Tá? Então, se a gente for aqui no navegador, deixa eu pegar aqui. Se a gente for aqui no navegador, tá? Eu vou acessar aqui o cluster aqui, minha aplicação. Ele vai estar rodando. Era para estar rodando. Aqui, está rodando a página lá que eu coloquei, que é a página green. Deixa eu dar um zoom, tá? Então tá lá, tá? Então, ó, atualizou, tal, tem 10 réplicas, tá? Deu para ver lá são 10 réplicas, tá? Deixa eu isso aqui. Só que, ó, dá para perceber que tem tantos containers blue quanto containers greens, eles estão rodando, ó. Tanto blue, ó, daqui até aqui são 10 containers blue. E daqui até aqui são 10 containers green, tá? Eles estão rodando ao mesmo tempo, só que a página só acessa os greens, ó, tá? Só acessa eles, tá? Isso e aí nós vamos agora tentar aqui, nós vamos
vamos mudar aqui para o Blue, tá? Então, vou editar aqui a tela. Aí, como vai funcionar isso aqui? Ó, eu vou tirar aqui o Green e vou colocar a versão Blue aqui no Service, tá? Aqui na parte do Service, tá? Vamos, vamos aplicar aqui novamente, tá? Vamos ver. Já estava rodando, né? Então, só pronto. Foi para a página azul agora, que é a outra aplicação. Vamos dizer que assim, seria o verde foi a aplicação versão 1 e o azul aqui é a versão 2, tá? Mas ainda tá lá, ó, tá? Pode estar lá rodando ainda as duas versões, ó, tá? Tanto a Blue, tá? Quanto a versão Green tá rodando, tá? Aí começou a dar muito problema na minha versão nova, não foi bem recebida, tá dando bug, tá dando latência. Vamos voltar para versão para versão para versão número 1, que no caso aqui é a Green. Posso até fazer isso aqui. Isso. Então, ficou. Ó, tá lá. Ó, tá? Então tá lá. Aí nesse tempo agora eu vou lá, vou pegar minha. Ainda tá rodando, tá? O BCDL pode. Tá lá rodando lá, o Green e o Blue, tá? Então a versão 1 e a versão 2 ainda tá rodando. Tá? Então eu vou aproveitar, vou consertar lá os erros da minha aplicação e depois eu vou refazer todo esse processo, tá? Esse é a estratégia Blue Green, tá bom? Agora, vou editar aqui. Dash, Blue Green. Está deletado, tá? Está deletado. Ó, se for tentar acessar a aplicação, já vai dar erro, tá? Bom, agora, vamos voltar aqui no desenho. Agora vai funcionar diferente. Vamos falar sobre o Canary. O Canary Deployment, que é aquela história turística que eu contei das minas de mineração, tá? O Canary ele é muito utilizado, por exemplo, quando vai ter a atualização do Instagram, por exemplo, né? Você já deve ter percebido aí, se você tem Instagram, que em algumas vezes aí, né, ao longo do tempo, você viu que alguns usuários conseguia ter uma versão do, do aplicativo com algumas funções que outros não tinham. Aí vai passando o tempo e tal, e aí todo mundo passa a ter aquela nova versão. Então, digamos assim, vou dar um exemplo aqui, né? Saiu lá uma versão lá nova lá do aplicativo que, sei lá, tem uma inteligência artificial que vai editar foto de uma maneira diferente. Tá? Então você começa a ver usuários, de repente, os usuários de iPhone recebem primeiro do que os de Android, ou não, às vezes é misturado, não interessa se é iPhone ou se é Android, às vezes as pessoas recebem aleatoriamente. Tá? Então, assim, tem várias maneiras aí, várias coisas que acontecem aí em relação a isso. Tá? Mas é basicamente isso. Então, o que acontece nesse caso? Você tem lá a sua aplicação aqui rodando na versão 1. E aí o que você faz? Você coloca alguns clientes com a versão 2, mas não tira a versão 1. Então vamos dizer que inicialmente você tinha 100% dos clientes dos seus usuários, né? Seus usuários, usando aqui a versão 1. Aí você quer que 20% dos seus usuários, vou colocar assim, 20%, vai passar a ter acesso à versão 2. Né? Ou seja, a versão 1 vai ficar com 80%. Tá? Digamos que você quer, vai ficar assim por um tempo ali.
Você quer testar essa versão 2, se ela tá boa e tal, mas você não quer que todo mundo acesse ela. Então você coloca ela ali para um número limitado ali de usuários, tá? E eles vão ali testando, tal. Qualquer problema você retorna aqui, faz todo mundo voltar aqui para a versão 1, tá? Agora, digamos que rodou bem, fluiu bem a sua versão 2, tá bem legal, tá todo mundo gostando, elogiando já lá já estão colocando lá no comentário, pô, cadê minha função nova, não sei o quê. Aí, de repente, você coloca aqui 50%, tal. Beleza, já vai, né, melhorar aqui, já vai ficar meio a meio aqui, tá? Mas você ainda está em teste aqui, tá? Chegou a um certo ponto que você vai inverter esse número aqui, você vai deixar 80% das pessoas lá com a sua versão 2 e 20% apenas com a versão 1, tal. Aí tá legal, tá quase todo mundo tá feliz, só esse grupinho aqui que tá aqui já, falou, pô, meu, cadê minha função, que azarado que eu sou, mas não, vai chegar uma hora que não, aí pronto, vai estar lá 100% 100% das pessoas vai estar aqui usando a versão 2, tá? Aí depois de um tempo, você pode até matar a versão 1 aqui e já criar uma versão uma versão 3 aqui, tá? Já, sei lá no futuro você vai criar uma versão 3 e vai repetir todo esse processo, tá? Então, eu vou explicar aqui agora no código. Tá? Ah, bom, aqui nós ainda vamos ter dois deployments, tá? Um com a versão Blue, tá? Um com a versão Green, tá? Digamos que seria versão 1 e versão 2 aqui, tá? Acabei de lançar a versão 2 e quero lançar ela, mas eu não quero lançar para todos os usuários. Tá? Então, inicialmente, vou colocar aqui que a versão 1, que é a Blue, eu tinha 10 réplicas dela rodando, tá? E a versão Green, eu tenho zero, tá? Ou seja, não tem instância nenhuma dessa aplicação rodando, tá? Então, o que vai acontecer nesse caso? Vamos clicar aqui. Deixa eu já dar kubectl get pod junto, tá? Pod. Pronto. Pronto, ó, subiu somente containers com a versão 1, com a versão Blue, ou seja, vamos dizer que é a versão 1, tá? E tá, ó, 10 réplicas somente do mesmo container aqui, tá? Diferente da estratégia anterior, que foi o Blue Green, aqui eu não tenho as outras réplicas rodando, tá? Somente aqui as 10 aqui mesmo, tá? Então, se a gente for lá acessar agora novamente a aplicação, tá lá. Tá? Então, ó, tá lá. Eu tô dando aqui um refresh aqui na página aqui, tá? E aí vai mudando aqui o nome do servidor aqui, tá? Então, porque são 10 servidores, né? Coloquei 10 réplicas, mas todos eles estão recebendo a versão 1 aqui, né? Que é a minha versão Blue, tá? Lancei a versão nova na minha aplicação, quero colocar ela em produção, mas não quero que todo mundo receba ela, porque eu ainda preciso fazer alguns testes nela, mas não está 100% ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, digamos que eu tenho que manter 10 réplicas, tá? Lógico que isso é uma regra aqui arbitrária aqui, tá? Mas poderia ser diferente as regras, tá? Então eu vou colocar aqui 8 réplicas, tá? E vou colocar duas réplicas aqui. O que eu fiz, né? 10 seria o meu 100%. Então eu coloquei que 80% vai continuar na versão 1 e 20% vai passar a receber a versão 2 aqui. Tá? E aí vamos lá, vamos aplicar. E ó, ele está aqui finalizando alguns, ó, já está criando novos e pronto, tá? Então, ou seja, ó, eu tenho dois verde aqui, ó, dois green, que é a versão 2, tá? Ó.
e tem aqui 8 na versão 1 aqui, que é a Blue, tá? Então o que vai acontecer? Se a gente voltar lá para a aplicação, tá? Em algum momento, quando eu começar a dar refresh aqui, vai entrar uma página verde aqui. Vai, vai, vamos. Aí, ó. Tá? Então, ou seja, 20% aí dos usuários estão pegando a nova versão. Tá? Aí, ó, de novo, vai de novo. Tá? Mas 80% ainda está lá no azul, tá? Na página 1, na versão 1, certo? E aí, legal, tá bem, foi tudo certinho, rodou bem, tá legal. Vamos inverter esse número aqui, vamos colocar aqui 8, 80% passa a receber aqui a versão 2 e apenas 20 aí vai ficar com a versão 1, tá? A gente vai colocar a nova versão no ar, mas ainda não vai colocar totalmente, tá? Ainda falta fazer alguns testes ainda. Aí ele começou já a criar aqui, terminar alguns, criar outros e vamos lá, tá quase terminando, pronto. Agora inverteu a situação. A versão 1 só tem dois aqui, ó. Só dois pods aqui rodando, tá? Só dois pods rodando a versão 1, que é a Blue. E já tem 8 pods rodando aqui a Green. Tá? E aí, quando a gente for acessar lá, o cenário vai ser diferente agora. Ó, começar a dar refresh. Ó, ó. Tá vendo? Um ou outro aqui ó, vai pegar o azul. Mas, ó. Tá vendo? Ó, tá? Então a maioria aqui ó, dos usuários já está pegando a página verde, que é a versão 2. Tá? Ah, deu tudo certo. Foi muito bem aceito. Tá legal. Vamos fazer com que. Vamos atualizar todo mundo de vez agora? Vamos matar a versão 1 e fazer com que todo mundo agora vá para a versão 2. Tá? Vamos lá. Já está terminando aqueles dois da versão 1. Pronto, ó. Ficou todo mundo com a versão 2 agora, tá? Que é a Green, tá? Então todos os pods agora estão aqui na versão 2. E agora, voltando lá na aplicação, pronto, ó. Pode dar quantos refresh quiser aqui, ele nunca mais vai parar aqui de tá? Nunca mais vai voltar para a página azul, tá? Porque aqui a página verde é a nova aplicação agora, tá? Então, ou seja, voltando aqui, ó, agora a gente tem aqui uma versão, já estamos com esse cenário aqui, ó, tá? Com esse cenário aqui de baixo aqui, tá? E agora a versão 1, eu já nem preciso mais dela, já vou começar a criar uma versão 3 para lá no futuro poder fazer essa, essa mesma estratégia novamente. Bom, você deve estar se perguntando assim, pô, mas você fez tudo manual aí, e tem jeito muito melhores de fazer isso. Sim, realmente tem jeito muito. Existem ferramentas específicas para isso que fazem tanto o Canary Deployment quanto o Blue Green, tá? E são coisas bem melhores, tá? Ferramentas de cloud bem mais modernas. Você pode integrar tudo isso num pipeline CSD, tá? Então, eu fiz aqui num processo totalmente manual, para mostrar que apenas utilizando aqui o Kubernetes, né? Aqui é Kubernetes puro, tá? Então, apenas utilizando o Kubernetes, é possível estar fazendo aí o deploy de uma nova aplicação aqui, utilizando tanto o Blue Green Deployment quanto o Canary Deployment. Tá? E são as duas técnicas aí mais utilizadas, não são as únicas, tá? Tem mais que isso, tá? Mas são as duas mais utilizadas aí no mercado, tá? E como eu já falei, vou repetir, existem outras ferramentas que fazem isso de uma maneira melhor, tá? Não precisa fazer todo esse processo manual, tá? Tudo isso aqui foi bem didático mesmo, tá? Para mostrar que apenas com Kubernetes é possível fazer, mas esteja ciente aí que não é o único modo, tá bom? Bom, espero que tenha gostado. Até a próxima e